Bom, vamos lá, Gerson. Como todo mundo sabe, todo mundo um dia foi Gersinho, né? Sim. Eu quero saber se a sua infância te conduziu até aqui ou quando que foi que você olhou e falou assim, eu quero trabalhar com esses seres gigantes de 4 rodas. É assim, acho que dá pra dividir essa história talvez em duas. Certo. Quando eu quero trabalhar, começando um pouco mais pra frente, quando eu quero trabalhar, quando eu tinha já meus 10, 12 anos de idade, que eu já começava a ver alguma coisa, meu pai trabalhava na Volkswagen, era Vemag e depois Volkswagen, né? Ele era Vemag, aí foi comprado pela Volkswagen e ele era o cara do controle de qualidade na época. Então todo dia ele vinha com um carro novo para casa, que era um carro de teste. E eu falei assim, putz, eu quero ser piloto de teste. Então isso aí foi assim, quando eu me comecei a me enxergar nesse mundo. Vocês moravam onde nessa época? Eu morava aqui em São Paulo, no Belenzinho, em São Paulo. Esse sotaque, então, é da Moca. Ele fala que mora em Campinas há 30 anos e vem com esse sotaque da Moca, eu falo, pô, o que aconteceu? Eu moro em Campinas há 45. 45 anos, né? Mas então... Mas o que minha mãe diz já, que eu fui no primeiro salão do automóvel. Ela estava grávida e teve o primeiro salão do automóvel, que foi, acho que no final dos anos 60. 68, né? Não, 60. 60. 60. 60. Foi o primeiro salão do automóvel. Segundo minha mãe, ela estava grávida já e eu fui com ela nesse primeiro salão do automóvel. Então ali começou. E quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, entre 10 e 12 anos de idade, eu morava numa rua movimentada ali no Belém, e descendo a rua, virando aqui assim, chegava onde que é a Radial Leste hoje, o meu avô e meu tio tinham um posto de gasolina ali numa esquina. E nesse posto de gasolina tinha uma oficina mecânica. Uhum. Então eu chegava da escola, ia na escola de manhã, chegava da escola, almoçava, fazia a lição, fazia de conta que tinha feito a lição e pum, descia para lá e passava a tarde inteira lá com meu tio nesse posto de gasolina. Então eu ficava na oficina mecânica, ficava no posto. Olhando o movimento. Esse meu tio, infelizmente ele faleceu faz 2 meses, ele era um cara super didático. Então eu falava assim, João, como é que funciona isso daqui? Ele pegava, ele desmontava tudo, me explicava tintim por tintim como é que funcionava. Então eu pegava assim, como funciona o motor? Ele desmontava o motor e me explicava. Então pegava um motor 4 tempos, desmontou. Pegava um motor 2 tempos, desmontou. Sabe? Então ele foi me ensinando muita coisa. E, quando você é criança... Numa HD novinha... exatamente. Tudo que entra fica ali, tá até hoje aqui, né? Então não tem jeito, né? Então ali eu fui assim, gostando cada vez mais desse negócio de carro, de automobilismo. Esse meu tio, ele corria. Ele era piloto, ele correu na Divisão 4, Divisão 3, lá nos anos 70. Aí ele fez um kart para mim. Nossa. Então ele me deu um kart. Baita, tio. Ele pegou um kart lá, um chassis velho, um motor de puxar água de poço, botou uma embreagem lá do tipo que tinha nas... aquelas lambretinhas, como é que chama? Garelli, essas coisas, que era uma embreagem centrífuga. Botou lá. E eu ficava de domingo de manhã, né, foi em 73, os postos de gasolina começaram a fechar, né, por causa da crise do combustível. Sim. Fechava o posto de gasolina de domingo. Então, cara, domingo de manhã, eu acordava cedo, ia para lá, eu ia nas bombas de combustível do posto, estava tudo desligado, então eu tirava a bomba, pegava o gatilho, abria, pisava na mangueira, sempre saía um copinho, alguma coisinha de gasolina. Então eu ia nas todas as bombas do posto e enchia o tanquezinho do kart. E aí ficava ali no posto. Dentro do posto? Dentro do posto, o posto estava fechado. Sim, né? os postos eram gigantes, né? Eram grandes, exato. Então era um piso de cimento, aqueles blocos de cimento. Sim. Ficava rodando lá. Eu adorava ir aonde? Na bomba do óleo diesel. Porque aquela bomba do óleo diesel, aquele chão... era impregnado de óleo. Maravilhoso. Então, cara, você vinha lá, fazia drift naquele... Aquilo é bom demais. E uma criança, era parque de diversão, grátis. Era super divertido, né? Então, era super... Então eu fui aprendendo isso daí. Então eu fui ficando ali e tal. Então, para você, quando você chegou mais ou menos ali para começar a trabalhar, muita coisa do que você começou a estudar e trabalhar, você já tinha visto na vida. Assim, o conceito todo, eu já tinha visto ali. Essa oficina mecânica que tinha, né, no posto do meu tio, tinham 2 mecânicos lá, que eram os melhores mecânicos de São Paulo na época, para mexer com câmbio hidráulico, entendeu?
E eles mexiam com o câmbio dramático, então eles desmontavam aqueles câmbios dramáticos lá e ficavam lá fazendo a revisão, tudo mais. E peça, hein? E tem peça, e ficava assim, e os dois eles eram bem... eles gostavam de mim, né? Porque eles me explicavam as coisas e eu aprendia o que eles estavam explicando, né? Então, e aí eu ficava o responsável por lavar as peças, por recolher as ferramentas. Ficou com muito pincelzinho ali. Exatamente, pendurar as ferramentas no quadro da oficina. E você também gostava? Eu gostava de fazer isso aí. Estar perto deles ali, né? Exatamente. Então ali foi onde eu comecei, e aí mais tarde, a hora que eu via meu pai chegando com os carros novos lá, que ele fazia o teste final de linha, tudo mais, eu falei, não, eu quero ser piloto, né, e piloto de teste, né? Sim. E aí meu pai falou, só que para você ser piloto de teste, você tem que estudar e tem que ser engenheiro. Se você não estudar, não for engenheiro, você nunca vai conseguir. Então, assim, lógico, é o jeito do pai fazer o filho estudar, estimular o filho a estudar, né? Então, aí eu fui encaminhando a minha carreira para isso. E a sorte que eu dei na vida, hein? Eu fui piloto de teste 5 anos sem nunca ter entrado numa faculdade de engenharia. Então. Exatamente.